Quando nós falamos ataque à igreja, ataque aos cristãos, perseguição, é disso que nós estamos falando. Fica comigo até o final do vídeo para você entender o que nós vamos falar no vídeo de hoje, neste vídeo aqui. Tá bom? Lembrando que todos os comentários devem ser feitos respeitando todas essas regrinhas aqui, independente se o assunto for mais leve ou for mais pesado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e, claro, deixar o joinha neste vídeo. E para algumas pessoas está aparecendo aí o botão hypar. Se ele aparecer, clica, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Já agradeço a todos vocês que têm feito esse canal crescer, engajando com tudo que a gente pede aqui, tá bom? No último domingo aí, do dia 22, a Igreja Ortodoxa Grega recebeu um atentado. Um homem-bomba explodiu, também abriu fogo ali durante a celebração litúrgica. É isso mesmo, durante a Santa Missa. Até o momento, né, foram 50 pessoas feridas e mais 20 pessoas que morreram, até os dados de agora. Entre elas, existiam crianças também. Então aqui, essa é a página da igreja, ajuda a igreja que sofre. Eu deixo a indicação para que você possa seguir e acompanhar o trabalho deles, tá bom? Então aqui eles falam, né, Igreja Ortodoxa Grega de Santo Elias, em Damasco, no último domingo que estava recebendo aí uma celebração, a Santa Missa. E aqui a CN emite uma nota, né, falando que está profundamente consternada com este ato de violência contra a comunidade cristã e une-se ao Patriarcado Ortodoxo Grego de Antioquia no apelo por proteção aos locais de culto e pelo fim do ciclo de violência na região. Pedimos orações pelas vítimas, pelos feridos e por toda a igreja na Síria que enfrenta dias difíceis. No dia 6 de agosto, rezaremos em uma só voz por esses cristãos. No dia da oração pelos cristãos perseguidos. E junte-se a nós. Então aqui também existem outras notícias abordando essa questão. Esse foi o primeiro atentado aí em Damasco desde que o Bashar al-Assad foi deposto por conta de insurgência rebelde aí dos islâmicos, né, liderada pelos islâmicos em dezembro. O Ministério do Interior da Síria afirmou que este homem era membro do Estado Islâmico. Ele entrou na igreja, abriu fogo, depois detonou o seu colete explosivo. E as equipes de segurança e socorristas eles correram para o local após a explosão. Tem até um vídeo aí nas redes sociais da testemunha que afirmou que o homem entrou na igreja, abriu fogo contra os fiéis antes de acionar esse colete aí que ele carregava. Lá em Damasco, aqui até na notícia aborda, né, que eles estão vivendo um momento delicado. Então não basta tudo que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia, não basta o que está acontecendo entre Israel e o Irã. Também agora tem esses pontos em diversos países muito delicado também. Na questão de Damasco, eles estão sob um regime islâmico de fato, que tenta ganhar aí o apoio das minorias religiosas, enquanto o presidente, ele enfrenta algumas dificuldades para exercer autoridade sobre o território nacional, né? Porque cresce a preocupação de possíveis células adormecidas de grupos extremistas no país, que ainda estão sendo devastados. Lembremos aí que a Síria passou por uma situação bem pesada de guerra, né? Então, o presidente sírio aí, que liderou a ofensiva contra o Assad, depois, antes de assumir o poder, em janeiro, por uma fase de transição, afirmou repetidamente que vai proteger as minorias. Condenamos inequivocamente o abominável atentado terrorista na Igreja Ortodoxa Grega Mar Elias, em Damasco, Síria. Esse daí foi o comunicado. E exigimos que as autoridades de transições sírias tomem medidas imediatas para responsabilizar os envolvidos e implementem medidas para garantir a segurança das comunidades cristãs e de todos os grupos religiosos, permitindo-lhes viver sem medo. E aqui o Estado Islâmico já havia atacado minorias religiosas, incluindo o grande ataque contra peregrinos xiitas em Sayed Zainab em 2016, um dos atentados mais históricos durante o governo de Assad. Claro que a Santa Sé também mandou aí suas mensagens, né, a respeito desse ataque. Então, o cardeal Parolin mandou a seguinte mensagem: Sua Santidade, o Papa Leão, ao recomendar as almas dos falecidos à misericórdia amorosa de nosso Pai Celestial, Sua Santidade também reza por aqueles que lamentou sua perda, pela recuperação dos feridos e invoca os dons do Todo-Poderoso de consolação, cura e paz sobre a nação. Por que no começo do vídeo eu falei, né, que é sobre isso que nós falamos quando se trata de um ataque e perseguição? Aqui no Brasil, as pessoas têm a grande mania, uma mania muito feia, por sinal, de falar sobre ataques e perseguições. Nós estamos sendo atacados e perseguidos por defender o nome de Cristo. E muitas vezes essas perseguições não são perseguições, são exortações.
Então, por exemplo, quando acontece o abuso litúrgico e as pessoas apontam, falam, olha, não pode acontecer isso, enfim, não é uma perseguição, é uma exortação. Quando você ataca o magistério da igreja por meio dos documentos, o Papa, e as pessoas falam, olha, você tá errado, não é assim, ou elas mostram o ponto que você está sendo controverso, isso não é perseguição, isso é uma exortação. Perseguição é o que acontece na Síria, na Nigéria, como tá aqui, em tantos outros países, na China, que muitas pessoas cristãs não conseguem nem viver sua fé, na Rússia, que as pessoas precisam esconder para viver a sua fé. Aqui no Brasil, a gente não sabe como é viver isso. A gente fantasia muita coisa. E aí, quando a gente vai conhece esse lado, eu fiz uma vez um vídeo aqui contando um pouco dessa história que eles relataram lá na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal. Quem traz muito essa realidade é o ACN. O ACN é a ajuda da igreja que sofre. Então, eles trazem toda essa realidade. Inclusive, muitos até pedem um auxílio aí das doações para que toda essa rede continue acontecendo, principalmente nesses ambientes que de fato existe a perseguição aos cristãos. Então aqui tem o site, vou deixar o link para que vocês possam acompanhar. Aqui tem também todas as redes sociais. Se um dia vocês quiserem ver, sigam também o Instagram, que eles trazem algumas questões do trabalho deles. Então aqui teve essa questão do ataque, tem também o massacre que aconteceu lá na Nigéria, tem também essa questão da Rússia, das missas escondidas. Então eles vão mostrando muitas situações e missionários que estão nessas regiões fazendo um trabalho excelente e que muitas vezes se perde, fica meio escondido por conta desse tipo de situação ou de narrativa que se perde por conta de ideologias. Então, eu deixo aqui porque ter contato com essas realidades, às vezes você não precisa estar lá fisicamente, mas só de você conhecer a história, torna o seu coração mais misericordioso. Quando a gente vê esse tipo de situação, a gente entende quando a igreja fala sobre liberdade religiosa. Por que estou falando isso? Porque as pessoas usam determinados pontos do catecismo para falar que a igreja só defende a liberdade religiosa dos outros, ou seja, dos protestantes, dos espíritas, da Umbanda, de outras religiões, seitas, enfim. Mas que não fala da sua própria igreja. Quando a igreja fala no catecismo da liberdade religiosa, é exatamente para que nós possamos viver a nossa fé. E é isso que o ACN sempre fala. Tanto que aqui no site, né, a gente viu sobre a questão do observatório da liberdade religiosa. É sobre isso que se trata a liberdade religiosa. Nós temos que ser a favor da liberdade religiosa para que nós possamos viver a nossa religião. Porque tem muito país que você não pode viver. Você, hoje aqui, posso usar minha corrente, posso usar minha camiseta, eu posso andar com a Bíblia no braço, mas em outros lugares, se você fizer isso, você morre, você se perde, né? Eu nunca vou esquecer quando eu era mais jovem, quando o Estado Islâmico começou a aparecer muito, o pessoal até falava que eles ameaçavam invadir o Vaticano, né? Acabar com o Papa e tomar a sede lá de Roma, né? O Vaticano. Nunca vou me esquecer daquelas pessoas que estavam com uniforme laranja e elas foram, né? Eles cortaram a cabeça delas. Eu nunca me esqueço daquela situação. E isso tem que nos deixar mais sensíveis para a questão da liberdade religiosa para nós, para que nós possamos vivê-la. Porque muitas vezes a liberdade religiosa que nós temos aqui, os irmãos não têm. Então, que nós deixemos aí ser iluminados pelo Espírito Santo em relação a esses temas que muitas vezes nós não entendemos ou que muitas vezes deturpam, em favor desses nossos irmãos, que hoje não têm a mesma liberdade que nós, né? Que você possa orar por todas essas situações. Ao final desse vídeo nós vamos orar aqui, para que as pessoas consigam viver a sua fé sem que isso seja um perigo para as outras pessoas, né? E pessoas que atacam a fé dos outros é porque só tem ódio no coração. Não tem Deus, não tem amor, não tem nada, né? Tem só ego, só ganância e poder. Então, vamos deixar aqui, encerrando esse vídeo aqui, pedindo para que Nossa Senhora interceda por todos esses nossos irmãos que sofreram com esse ataque em específico e outros que vivem constantemente com ameaças de ataque e que precisam aí da força de Deus, né? Que Nossa Senhora os acompanhe, interceda por eles assim como ela intercedeu pelos noivos nas bodas de Canaã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que São Miguel Arcanjo combata todos esses ataques e auxilie os nossos irmãos. Ai, é triste trazer essas notícias, né? Mas nem só de coisa boa ou polêmicas vive a nossa igreja, né? Ela também vive desse tipo de
de situação aí. Continue orando, comungue também por todas essas situações. E aí, você chegou a ver esse tipo de notícia? Deixa aqui nos comentários. Deixa nos comentários também se você já conheceu de perto pessoas que viveram sob esse ataque. Eu já tive contato com o pessoal da Síria e posso dizer que esse pessoal que, né, veio refugiado, tem, assim, uma sede de amor muito grande. Deixa aqui nos comentários, né, deixa o seu testemunho, vai saber se você também, né, passou por isso. Deixa aqui nos comentários, mas respeitando todas essas regrinhas, tá bom? Não esquece de deixar meu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo.